Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Sereis santos, né? O que diz aqui. O Rabi Eliezer começou dizendo que no dia do julgamento celestial as pessoas serão consideradas defeituosas porque não prestaram atenção à Torá. Ele acrescenta que é proibido se associar a pessoas que não têm a fé na Torá. E quando aqueles que estão em estado se sentindo no momento em relação sexual, produzirão descendentes, cuja alma vem do lado da contaminação. Significa que quem não estuda a Torá e quem não entende a Torá vai gerar filhos contaminados. Muito bem. Hashem falou a Moshe, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, Hashem, teu Elohim, sou santo. Vaikra 19:1 e 2. Rabi Eliezer iniciou a discussão. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. Terlim 32:9. Quantas vezes a Torá atestou as pessoas, quantas vezes ela levantou a voz em todas as direções para despertá-las, mas todas estavam dormindo, sem saber de seus pecados. Eles não olham nem prestam atenção ao momento em que se levantarão para enfrentar o dia do juízo celestial. Neste momento, o Rei Celestial exigirá deles a vergonha da Torá, que clamou contra eles. E mesmo assim, eles nem viraram o rosto para ela. Todos são encontrados totalmente defeituosos, pois não conhecem a fé do Rei Celestial. Ai deles e ai de suas almas. Pois a Torá atesta e diz: quem é simples, entregue-se aqui. Quanto àquele que não tem entendimento, ela diz a ele, isso é Michelei 9:4, quem se entende por aquele que não tem compreensão? É uma pergunta. Isso significa alguém que não tem fé, não tem emuná, e é defeituoso em todos os aspectos. Ele questiona: por que está escrito, ela diz a ele, quando deveria ler-se, eu digo a ele? Como diz o verso, eu direi a El a minha rocha. Terlim 42:10. Então, por que diz aqui, ela responde,
Deseja incluir e acrescentar a Torá sublime, que também o chama, aquele que carece de atendimento, significando que estão defeituosos na sua fé. Aprendemos o seguinte: é proibido aproximar-se de todos que não trabalham na Torá. E é proibido ser sócio deles ou fazer negócios com ele. E certamente não se deve viajar com ele no caminho, já que lhe falta emuná na Torá. Aprendemos que aquele que caminha pela estrada sem mencionar palavras da Torá coloca sua vida em risco. Este é ainda mais o caso daquele que faz amizade na estrada com alguém que não tem emuná, porque ele mesmo não honra adequadamente o seu mestre, nem mesmo o seu, pois demonstra falta de preocupação com a própria vida. Rabi Yehudá disse: como será que aqueles que não demonstram nenhuma preocupação com a sua própria vida, ou seja, associa-se a alguém sem fé e sem Torá, atraiu uma alma própria para seu filho? Rabi Eleazar disse: eu me pergunto sobre essa geração e este assunto foi discutido sobre isso. Está escrito: não sejais como o cavalo, nem a mula que não tem entendimento. Terrilim 32:9. Felizes os justos que se esforçam na Torá e conhecem o caminho do santo. Bendito seja ele e se santifique com a santidade do rei. Eles estão num estado total de santidade, por isso atraem do alto um espírito de santidade. Seus filhos são verdadeiramente justos e são chamados de o filho do rei, filhos do santo. Ai dos malfeitores que são descarados e agem com insolência nos momentos da relação sexual. Por esta razão, seus descendentes adquirem uma alma descarada do lado da contaminação, como está escrito, para que sejais contaminados por ele. Vaikra 11:43. Aquele que procura tornar-se impuro, torna-se impuro. Não seja como o cavalo ou a mula, pois esses animais são muito soltos na moralidade, mais que todas as outras criaturas, que não têm entendimento, pois a pessoa desse tipo não tenta entender dessa forma. Está escrito que não tem entendimento. E em que outro lugar, sim, os cães são gananciosos em alma, nunca têm o suficiente e são pastores que não podem entender. Ishaiá 56:11. Isso significa que, assim como eles são gananciosos em sua alma, também aqui revela que eles prepararão para si filhos que serão chamados de gananciosos em suas almas. Por qual motivo? Porque não conseguem entender. Eles são pastores, ele pergunta. Quem são esses pastores? A resposta: esses são aqueles que guiam e conduzem as pessoas ao Guerrinão. Eles nunca têm o suficiente. Assim, o versículo que diz: há sanguessugas, ou seja, Guerrinom. Tem duas filhas, clamando: dá e dá. Michelei 30:15. Por que eles dizem dá e dá? Então eles nunca têm o suficiente? Todos olham para o seu próprio caminho, cada um para seu benefício, a partir do seu local, de onde ele está. Ishaiah 56:11. Já que procuram Guerrinom. O que causou tudo isso? Por que eles não se santificaram no acasalamento tanto quanto deveriam? Por isso está escrito: sereis santos, porque eu sou santo, teu Elohim. O santo e bendito seja ele, diz que todas as nações eu queria que somente Israel se agarrasse a mim, como está escrito: mas tu te apegaste a Hashem, Devarim 4:4, vocês, não as outras nações, por isso sereis santos de fato. Deixa eu abrir aqui Michelei 30:15 e vamos dar uma olhada aqui como é que se está escrito lá, dá, não é? Então aqui, a gente acabou de ler Michelei, né? E vamos agora, tem aqui, olha, 30 no 15.
Então veja, aqui a gente tem a palavra, ó, vamos ver aqui, lucar. Chetei, benote, e aí dá e dá, tá vendo? A palavra dá, aqui com o rei e o vav pequenininho, e aqui com o rei normal e vav normal, Shelosh, Haná, Lo, Tashebeaná, Aravá, Lo, Alu, Ro, Rom, que é um no final. Muito bem. Então aqui, ó, você vai ver que quem pede muito é o quem? Dá quem? É quem está em Malhut, né? Daqui a letrinha pequena representa o Malhut, ó. Pede da letra Re, aqui, ó, dá. E aqui já é as letras de Zerampim, que são as letras médias, todas elas representam essas 6 sefirot, as pequenas Malhut, as grandes, como a gente viu lá em Mishlei, representam os mundos superiores de Binah. Então veja, essas pessoas só vivem pedindo. Muito bem. E aí como que a gente entende tudo isso? A relação sexual, nós devemos ter santidade, etc. Na verdade aqui está falando de espiritualidade. Tanto é que quando você discorre o texto, você vai compreender que é a questão da recepção. A pessoa, ela engendra Zerampim, veja, Rohimar é o macho, Binah é a fêmea, eles têm que se fundir, eles se fundem, então eles mandam a questão ali para Zerampim, e aqui quem está aqui embaixo, se não consegue gerar doação, se não serve a Shem para servi-lo, amá-lo, etc., então ele começa a gerar, me dá isso, me dá aquilo, como se a Shem, como a gente disse, já não soubesse o que a pessoa precisa. Desde o momento que você nasce até o momento que você vai morrer, Deus já botou tudo no seu pacote de dinheiro. Diz que essas são uma das coisas que está implementada dentro da Torá. Essa pessoa, ela vai ser rica. E você vê que não precisa a pessoa ser religiosa para ser rica. Ela nasce num berço de ouro, ou ela não tem nada e de repente tem uma história muito bonita do rapaz que estava desempregado, foi no campo, chegou lá, pegou um carrapicho, não é, na perna dele, na calça jeans, e ele botou e ficou botando aquilo e ele criou o velcro, ficou rico. Não é? Outro viram outras coisas da natureza e foram copiando, trazendo para o cotidiano. Ele ficou rico por conta desse velcro que foi muito usado em Bermudas, não sei se ainda é usado, mas olha que coisa incrível. Então como que ele poderia saber em algum momento? Então tudo que você vai viver, você não precisa pedir a Shem. Ele já sabe. Ele já sabe qual é o seu masal. Qual é a ideia então que se implementa aqui? Que nós devemos pedir elevação espiritual. Porque se eu faço o contrário disso, eu estou chamando Deus de um Deus que não é onisciente e que não é o Criador. Porque se ele cria, vocês concordam comigo? Se ele cria tudo, então tudo que eu vou ter vai chegar a mim. É lógico que eu tenho que usar a minha força para conseguir, não é? A minha alimentação, conseguir viver aquilo que foi implementado dentro de mim. Como eu disse, você não deve amputar os seus sonhos. Não deve, mas você deve entender que Deus já sabe e que você deve implementar todas as suas rezas a questão de chegar ao nível de doação do Eterno. E esse nível de doação, ele tem que ser muito bem estabelecido. Isso quer dizer que agora eu vou sair dando dinheiro para todo mundo? Não. Não, lógico que não. Você vai sair administrando o seu dinheiro para quando as pessoas mandarem alguém, principalmente estudantes de Kabbalah, a gente viu, ó, não ande do lado de pessoas que não estudam a Torá. Por que isso, gente? Você vai lá e não faça negócios com ele, né? Pra gente hoje é um pouco impossível isso. Mas também a Torá está falando de coisas mais profundas, mas é difícil, mas é bom que a pessoa pudesse fazer isso. A terra de asas zumbindo.
Rabi Itzhak diz que quando Deus criou o mundo, ele queria revelar assuntos de profundidade entre assuntos ocultos. E assim a luz saiu das trevas, o mal saiu do bem, o julgamento veio da misericórdia, todos estavam misturados e independentes. Assim, quando o mundo é julgado, o julgamento é temperado com misericórdia. Caso contrário, o mundo não poderia sobreviver. Continua. Sereis santos, porque eu sou santo. Vaikra 19:2. O Rabi Itzhak começou. Ó também, ai, ai, terra de asas zumbindo. Ishayahu 18:1. Ele questiona, só porque é uma terra de asas zumbindo, isso é motivo de alarme, tal que o verso escreve, ai da terra? Ele responde, como o Rabi Itzhak explicou, na época em que o santo, bendito seja ele, criou o mundo e quis revelar assuntos de profundidade entre assuntos ocultos e luz das trevas, esses termos estavam misturados. Por essa razão, das trevas veio a luz, e a ocultação partiu e ficou conhecida como a profundidade. E isso resultou então do bem veio do mal, da misericórdia veio o juízo, todos misturados. A inclinação do bem com a má, direita e esquerda, Israel e outras nações, brancas e negras, cada coisa dependia da outra. Aprendemos que o Rabi Itzhak disse em nome do Rabi Yehudá, o mundo inteiro aparece como se uma composição mantida junto com a sua própria teia, ou seja, a qualidade do julgamento e a qualidade da misericórdia, sendo Malhut e Biná que estão ligadas, e entrelaçadas um com os outros. Assim, quando o mundo é julgado com juízo temperado com misericórdia, com Malhut incluído em Biná. Não fosse assim, o mundo não poderia sobreviver, em nenhum momento. Estabelecemos essa questão como está escrito, porque quando os teus juízos, literalmente justiça, estiverem na terra, ou seja, misericórdia é chamada de justiça. Os habitantes do mundo aprendem a justiça. Isso é Ishayahu 26:9. Eles eram capazes de receber o juízo da justiça, sendo Malhut devido à sua conexão com o atributo de Hassadim, de Hesed, que é misericórdia. Aprendemos naquele momento em que o juízo é suspenso sobre o mundo e a justiça, Malhut, é coroada com juízo. Muitos alados são agitados contra os seres de juízo severo, a fim de governar o mundo. Eles abrem as asas de um lado depois do outro, para vigiar o mundo. Então eles levantam suas asas para se espalhar e se juntar ao julgamento severo, e voar através da terra para fazer o mal. Então está escrito, ai da terra das asas de zumbidos. O Rabi Yehudá disse, eu vejo a humanidade insolente, exceto para os verdadeiros justos. Por isso tudo está em tal condição, por assim dizer, aqueles que vêm purificar é ajudado. Aqueles que desejam contaminar é como estabelecemos, para que sejais contaminados por eles. Vaikra 11:43. Sereis santos. Aqui a gente começa outra discussão. Rabi Yossi e Rabi Hia dizem que a palavra da Torá são superiores a todos os sacrifícios. E mesmo aquele que teve um julgamento decretado contra ele pode ter a sua pena cancelada, como causa de seus estudos da Torá. A cura é encontrada na Torá e a sua função é purificar os impuros, pois a própria Torá está constantemente em estado de pureza. Há também uma promessa de que alguém que estuda a Torá se tornará santo. E o Rabi Yossi diz que à medida que os homens se purificam abaixo, eles são purificados lá no alto.
lemos sobre o momento em que o acasalamento apropriado, o momento em que se é consagrado. Rabi Abba também fala sobre quando o homem é chamado de um, e o papel do tefilim na criação dessa unidade, quando um homem e uma mulher estão agarrados um ao outro, em corpo e alma. Então Deus habita em sua unidade e lhe dá um Espírito Santo para o seu filho. O Rabi Yossi estava indo em seu caminho quando o Rabi Hia o encontrou. Ele lhe disse o que os estudiosos estabeleceram sobre o que está escrito a respeito de Eli. E portanto jurei à casa de Eli que a iniquidade da casa de Eli não será apagada com sacrifício ou oferta para sempre. 1 Samuel 3,14. O que significa que não é expurgada como um sacrifício ou oferta, mas a expiação vem através das palavras da Torá? Então, preste atenção. Foi estabelecido que nem sacrifício, não é, seria aceito, nem oferta para limpar a casa de Eli. Mas o que isso significa? Que somente através, não é, da expiação, que vai vir através das palavras da Torá. E aí ele pergunta por quê? É porque a palavra da Torá ela é superior a todos os sacrifícios, como foi aceito. Está escrito, essa é a Torá do holocausto, da oferta de refeição, da oferta pelo pecado, da oferta de culpa. Vaikra 7:37. Isso indica que a Torá é igual a todos os sacrifícios no mundo. Ele respondeu, certamente é assim, pois mesmo que uma penalidade do céu seja decretada contra aquele que labuta na Torá, a penalidade é cancelada, porque o estudo da Torá é melhor para ele do que todos os sacrifícios e ofertas. Baruch Hashem. Vinde, e eis que o homem se torna puro unicamente através das palavras da Torá. Por esta razão, a palavra da Torá nunca recebe contaminação, uma vez que a função da Torá é purificar os impuros. A cura na Torá, como está escrito, será saúde para o meu umbigo e medula, para os meus ossos. Michelei 3:8. A pureza na Torá, como está escrito, o temor de Hashem é limpo, duradouro e para sempre. Terrilim 19:10. O que se entende por perseverar para sempre? Significa que ele permanece constantemente no estado de pureza que nunca é removido dele. Disse-lhe, eis que o medo de Hashem, não a Torá. E ele respondeu, isso é certamente assim, que refere-se à Torá, pois a Torá vem de estado de Gevurá, e é por isso é chamado de medo de Hashem. E ele lhe disse, você aprende essa ideia a partir dos versículos. O temor de Hashem é o princípio da sabedoria, Terrilim 111:10. Então vemos que a sabedoria é chamada medo, e está escrito, o medo de Hashem é puro. Então vemos que a pureza está dentro da sabedoria, ou seja, dentro da Torá. Torá é chamada de santidade, como está escrito. Por sou santo, Vaikra 19:2. E tal é a Torá, que é o santo nome sublime, o nome de Hashem. Portanto, aquele que nela labuta torna-se puro e depois se torna santo, como está escrito. Sereis santos. Não disse sede santos, mas está escrito sereis. Certamente você deverá, o que significa que está em uma promessa de que por meio da Torá você será santo. E ele responde, isso é certamente correto, como está escrito. E sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Shemote 19:6. Seguindo estas palavras. Aprendemos que a santidade da Torá é uma santidade que supera todos os tipos de santidade. E a santidade da sabedoria suprema, oculta, excede todas as outras. Ele disse, a Torá não existe sem sabedoria, e a sabedoria não existe sem a Torá. Tudo está em um nível, tudo é um. A Torá, a sabedoria sublime, e ela está lá através dela, e nela se plantam raízes por todos os lados.
Enquanto seguiam, encontraram uma pessoa montada em um cavalo, em um local onde o lixo da cidade é guardado. Ao partir de lá, estendeu a mão a um galho de árvore para limpar as mãos, mesmo que não houvesse razão para temer que ele tivesse tocado na imundície, enquanto montava em um cavalo. No entanto, ele era rigoroso consigo mesmo quanto à limpeza das mãos, já que se encontrava em um ambiente sujo. O Rabi Yossi disse: isso é o que está escrito. Portanto, vos santificareis e a vós mesmos, e sereis santos. Vaikra 4:4. O homem purifica-se abaixo e purifica-se no alto. Esta é a essência do versículo. Sereis santo, pois eu, teu Hashem, teu Elohim, sou santo. A questão da lavagem das mãos está ligada às sefirotes, que está ligado a não receber para si mesmo. A ideia é tirar as impurezas de recepção e receber tudo para o nosso rei, tudo para Hashem. Receber tudo para implementar o estudo da Torá e ter muito tempo para estudar a Torá. Rabi Abba ensinou que essa porção de Kedoshim compreende toda a Torá e é selada com o anel da verdade. Nesta parte há novos segredos supernais da Torá, nos 10 mandamentos e decretos, penalidades e mandamentos celestiais. Quando os amigos chegaram a este capítulo, ficaram muito felizes. Rabi Abba disse que a razão pela qual a porção sobre incesto e porções de Kedoshim são adjacentes é uma pergunta, ele dá respostas. Aprende que aquele que se mantém afastado do incesto é definitivamente produzido em santidade, uma vez que seus pais se santificaram no tempo da relação sexual. E isso certamente é assim se ele também se santifica com a santidade de seu mestre através do trabalho sobre si mesmo. Isso foi comentado pelos amigos. Quando é a hora de todos os homens se consagrar nos deveres conjugais, isso é uma pergunta, vinde, e eis que aquele que deseja consagrar-se com a graça de seu mestre só deve acasalar a partir da meia-noite. À meia-noite, pois essa hora, o santo bendito seja ele, que é Zerampim, está no jardim do Éden, denotando Malhut. E a santidade sublime é despertada. Esse é o momento de ser consagrado. Isso é bom para todas as outras pessoas. Os estudiosos de Torá, familiarizados com os caminhos da Torá, sabem que a meia-noite é a hora de se levantar para trabalhar na Torá. Unir-se à congregação de Israel, denotando Malhut, e louvar o santo nome, denotando Malhut, e o santo rei, denotando Zerampim. Veja, esse acasalamento que está falando aqui é exatamente a parte masculina e feminina da alma, que está juntando a Sheriná, que é feminina, com a parte de Zerampim, que é masculino. Perceba, então, que é uma metáfora para estudos de Torá. As vésperas do Shabat, como a boa vontade universal, é o momento do acasalamento para os estudiosos da Torá, a fim de encontrar graça do santo bendito seja ele e da congregação de Israel, denotando tanto para Zerampim quanto Malhut, como aprendemos no versículo. Vocês são os filhos de Hashem, seu Elohim, Devarim 14:1. Eles são chamados de santos, ou Kadosh, como estão escritos. Sereis Kadosh, porque Hashem, teu Elohim, é Kadosh. E está escrito, e ele será como uma árvore plantada por correntes de água, que produz os seus frutos nas estações, ou seja, nas festas judaicas. Isso é Terrilim 1:3. Sereis santos, né? O Rabi Abba começou. O que é, e que uma nação na terra, e com o teu povo como Israel. Segundo Samuel 7:23. Vinde, eis que o santo bendito seja ele, não quis nenhuma das nações do mundo, exceto Israel.
Ele fez deles uma nação singular no mundo. Ele os chamou de uma nação com o seu nome. Ele os coroou com numerosos adornos, numerosos preceitos a serem adornados, e deu-lhes cabeças e mãos no tefilim para adorná-los, assim como está acima, os tefilins na cabeça são morrins de Zerampim, a mão são tefilins, são morrins de São Malhute. Este era para que houvesse uma perfeição consistente em tudo acima e abaixo. A gente salienta mais uma vez que Israel é o desejo de doação, que é toda Malhute, que deve chegar, ou você é um egípcio com a recepção. Essa é a diferença entre esses dois estados. Nesse tempo, quando o homem se adorna com eles e se santifica com eles, ou seja, tefilim, ele se torna completo e é chamado de um, porque ele não é chamado de um até que seja perfeito. Aquele que é defeituoso não é chamado de um. O santo bendito seja ele, é portanto chamado de um, em sua perfeição total. A perfeição dos patriarcas, Hesed, Gevurah e Tiferet, e a perfeição da congregação de Israel, denotando Malhute. Para isso, Israel abaixo é chamado de um, como quando um homem veste tefilim e é envolvido com uma capa de acordo com os mandamentos, ou seja, o talite. Então ele é adornado com os adornos santos, semelhante ao alto, e é assim chamado de um. Por causa disso, que o homem venha e lute pelo uno, o santo bendito seja ele, que é um, lida como a saber Israel, pois o rei lida apenas com o que lhe convém. Por isso está escrito, mas ele é imutável, em um, a quem pode transferi-lo, transformá-lo. Iov 23:13. Já que o santo bendito seja ele, habita, né, apenas em um. Ele pergunta, diz ele está em um? Não deveria ler-se um? Ele responde, mas a explicação é comum. Um é estabelecido na santidade suprema para ser um, significando Israel. Então ele paira em um e não em qualquer outro lugar, significando em outra nação. Ou seja, Deus só paira sobre a doação. Ele não paira sobre a recepção. Apesar da recepção ser implementada dentro do ser humano, o trabalho do ser humano é vencer essa recepção. Quando uma pessoa é chamada de um, quando é uma pergunta, no tempo em que há um homem e mulher, ele se santifica com santidade sublime e se esforça para ser santo. Venha, que quando ama, a pessoa está em uma união, homem e mulher, e visa santificar-se adequadamente, então ela é perfeita e é considerado sem um defeito, não tem defeito nela. Por essa razão, o homem precisa trazer alegria para sua esposa, naquele momento para prepará-la com um desejo. Ambos devem se preparar para esse assunto, e quando ambos estão juntos, então tudo é um corpo e alma. Na alma, eles são um para se apegar um ao outro em um desejo. No corpo, eles são um, como aprendemos que um homem que não se casa é como um meio corpo. Ele é um meio corpo e o seu companheiro é um meio corpo. Quando eles se juntam ao masculino e ao feminino, eles se tornam um corpo completo. Assim, eles são uma só alma e um só corpo. E o homem, mais do que um, então é o santo bendito, seja ele habita naquele. O deposita ali seu Ruach HaKodesh nele, ou seja, naquilo que dele nasce. Qual é a ideia aqui? Parece-nos, não é? Que existe uma questão entre homem e mulher. É lógico que sim. O casal de cabalistas, eles têm que estar unificados, tem que haver amor entre eles. E foi como no caso de Leia. Leia era irmã gêmea de Esav, alma gêmea de Esav, e ela chorou ao Eterno, falou que não queria, diz que até que os olhos dela, os supercílios caíram, ela chorou que não queria casar com Esav. Imagine isso, a pessoa lutar para não ficar com a sua alma gêmea. E ela casou com Yaakov, porque senão ela ia perder a salvação da sua alma.
Mas a história aqui é a fusão do que a gente falou, corpo e alma, recepção e doação. Então, toda vez que o Eterno está salientando aqui, é em questão de que você deve se desprender das coisas desse mundo. Porque na hora da partida, daqui nada você leva. Eu uso tudo, mas não me apego ao tudo. Eu uso todo, mas não me apego ao todo. Eu uso para o bem das pessoas, para o amor de Hashem, para implementar a Torá, a Kabbalah, e para que as pessoas possam entender. Né? O que é colocar tefilim? O tefilim fica no meio da testa. O braço envolvido é o braço direito. Então isso significa o quê? Que eu devo atar ao lado direito, ao lado esquerdo, e que minha parte central do cérebro tem que entender isso. Tem que entender que Deus, ali a arca, né, o lado direito e esquerdo do cérebro, tem dois querubins, e a fusão era no meio dos querubins, que era macho e fêmea. Macho lado direito, Adão, Rohimá, e o esquerdo, Biná. E ali no meio do cérebro é onde tem a fusão, acontece a eletricidade, e Deus fala que falaria com o homem aonde? No meio dos querubins, que é exatamente a fusão dessas duas ideias do cérebro. E se o homem ele está em recepção, certamente ele não encontra a divindade, ele encontra outra coisa, não é? Que é a cópia da divindade que implementa no homem o desejo da recepção. Por isso que quando você vai em algum lugar que você vê o moré, o rabino, falando, ó, vamos fazer isso para você receber isso, vamos fazer aquilo para você conseguir aquilo, não, o moré e o rabino tem que falar assim, olha, você tem algo dentro de você que tem que ser resolvido e você tem que lutar para entender por que isso está acontecendo na sua vida. E aí o que acontece? Você começa a mudar não a externalidade, mas a internalidade. Quando você muda a internalidade, você ensina a pessoa a resolver o problema a partir do entendimento que existe algo dentro dela que tem que ser mudado. Se ela mudou e não foi um pecado, que é para a vida toda, então ela vai conseguir espelhar diferente. Espelhando diferente, se for da vontade do Eterno, ele tira, né? Não tem mais motivo para aquele problema estar com a pessoa, e aí o problema é sanado. Veja, essas questões são bem profundas, porque o que se ensina às pessoas? Ensina você a fazer um ato religioso, pega algo, anda com um amuleto, anda com um patuá, faz isso, faz aquilo outro, e aí você não está entendendo que é mudança interna, você tem que lutar para mudar internamente. Tem questões ligadas às questões de recepção que estão dentro de nós, somos 100% recepção, que são extremamente difíceis de resolver. Isso não implementa que a pessoa, como eu disse anteriormente, agora vai sair dando dinheiro por aí, etc. Ela tem que ter uma transformação que não vai conseguir ser feita sem a ajuda do Eterno. Então isso depende de muito tempo, muita reza, muita valorização da Torá, estar somente numa comunidade para não criar curto-circuito. Uma vez que você cria um curto-circuito, é difícil de resolver, porque todos os problemas que nós temos, tudo o que acontece são curtos-circuitos que nós formamos. Curto-circuitamos as sefirotes, elas não conseguem passar a energia correta, essa é a ideia, e aí a gente não consegue ter o entendimento correto. Por isso que fala que a Torá é o nome do Eterno e a sabedoria. Agora a sabedoria através desses sábios aqui, através desses sábios que não vão implementar, olha, é bom você dar 7 voltas na Biná, da Bibá, se você fizer isso, ou botar o vinho aqui, não, isso é patuá.
Hashem, o Criador, ele é poderoso. Ele sabe de todas as coisas, de todo mundo junto. Ele sabe, ele já projeta desses 8 bilhões de pessoas, esses milhares e milhares de mundos, anjos, milhões, sabe-se lá quantos planetas. É Hashem. E tudo o que você precisa fazer é a fusão para entrar em doação. Qual é a maior reza que a gente pode fazer? A primeira é: Hashem, me ensina a ser como o Senhor, que dá para o bom e para o mal. O Senhor é que dá o oxigênio, o Senhor é que faz tudo. Me ensina, meu amor. Me ensina, por favor, a te amar acima de todas as coisas. Me ensina a ter esse desejo de estudar a tua Torá. Não afasta a tua Torá de mim, por favor. Me ensina a amar o meu próximo como a mim mesmo. Que eu não veja as coisas tudo como se eu fosse a única pessoa do mundo, como se tudo girasse em torno de mim, mas que cada vida que o Senhor cria, mesmo que essa pessoa não vá adentrar, ou vá adentrar, vai passar pelos processos, são criadas pela sua misericórdia. Porque está escrito em Malahim 3,6, eu, o Eterno, não mudo. Mas Adonai, não é que está ligado a Din, muda. Porque era preciso para a evolução da alma, onde a gente pudesse então implementar mais a alimentação da alma do que do corpo. O grande problema hoje é que nós temos um parque de diversão para o corpo. Não é preciso mais casar para ter os lucros do casamento, não é? Um homem se deitar com a mulher. Não é mais preciso você ficar ali esperando 3 meses um alimento crescer, nascer, você vai no mercado e compra. Tudo hoje ficou muito fácil, mas para a alma ficou muito difícil. Todo momento você tem novos filmes, novos podcasts, pessoas indo atrás desses líderes. Ah, faz isso. Olha, você vai conseguir ficar rico. Olha, se você fizer isso, você vai ser feliz. Mentira. Ninguém pode resolver os problemas internos de ninguém, só Kadosh Baruch Hu. E se a pessoa ela está com problemas, é porque ela não está de acordo com o padrão divino. Por isso que quando as pessoas começam a vir e começam a estudar Kabbalah, daqui a pouco a gente vê: Moré, eu estava muito mal, hoje eu estou curada. Moré, eu tinha ataque de epilepsia, não tenho mais. Eu já não tenho mais problemas mentais. E por quê? A pessoa está ouvindo, ela está escutando. Quer dizer, Baruch Hashem, a luz de Hashem está entrando naquela alma e está fazendo um trabalho que era impossível até mesmo para a ciência. Mas veja, não é o milagre externo, é a mudança interna. A pessoa entende. Ela pega o fragmento da divindade, pega o fragmento das almas dos nossos sábios e ativa os nossos sábios. E então elas se ligam a esses sábios. Então agora elas podem ver verdadeiramente o que é essa Torá. E isso não tem preço. Imagine pagar pela salvação da nossa alma, pelo entendimento dessa Torá. Baruch Hashem. Continua. Esses são chamados filhos do Santo, bendito seja ele. Como aprendemos acima, é por isso que sereis santos, pois eu, Hashem teu Elohim, sou santo. Sou doador, doação pura. Afortunados são Israel por não colocar essas coisas em outro lugar. Ou seja, eles não buscaram nenhuma recompensa por sua santidade, mas somente para agarrar-se a ele, como está escrito: porque eu, Hashem, seu Elohim, sou santo, significando que seus filhos devem ser apegar somente a ele. Não se apegar a homem, não se apegar a governo, não se apegar a questões financeiras, somente a ele. E nenhum outro, pois isso sereis santos, porque eu, Hashem, teu Elohim, sou santo. Tudo bem.